Deus, em breve Jesus, o reino se dobrará e toda língua confessará. Isso, começa a agradecer. E a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Oh, glória! Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia! Amém, irmão? Glória a Deus. Pode sentar, a paz de Cristo para todos. Amém, irmão? Seja bem-vindo à casa do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Como é lindo poder estar na presença de Deus e adorando a Jesus Cristo. Amém, irmão? Você que está na palavra de Deus, amado, abre no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Aleluia. Você vai ver, irmão, que pela fé muitas pessoas têm recebido uma grande bênção na sua vida. A salvação é pela fé, irmão. E você está hoje aqui na igreja, isso é fé. Porque você que está aqui para adorar e agradecer, quando nós tomamos a decisão de confiar em Jesus, nós recebemos o maior presente divino, que é a nossa salvação. Amém, irmão? E não só a nossa salvação, mas como a salvação de todos os nossos familiares. Amém? Porque a promessa é de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 31 diz assim, irmãos, posso ler? Diz assim, ó: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espíritos. Amém? Você vê que Jericó estava ali determinado a ser destruído pelo povo de Deus. Aquela terra seria invadida pelo povo de Deus, porque Deus prometeu aquela terra toda. Jericó se achava uma cidade imbatível. Então o povo ali vivia achando que estava protegido. Só que a fama do nosso Deus é grande demais. E o povo de Israel foi vitorioso em várias batalhas. Primeiro milagre, o mar se abre, o mar vermelho. Quem poderia fazer um grande milagre desse? E muitos milagres foram acontecendo e as outras cidades ficaram conhecendo, ouvindo falar do Deus de Israel. E chegaram ao ouvido do povo de Jericó que o povo de Israel estava se aproximando. Mas imaginam eu dizer, não, aqui eles não vão conseguir, porque essas muralhas são imbatíveis. Quantas pessoas, irmão, já ouviram falar da vinda de Cristo? Quantas pessoas já ouviram falar que a igreja será arrebatada? Mas quantos têm entregado a sua vida para Jesus? Porque o mundo tem cercado ele, dizendo, não é bem assim não. O importante é viver a sua vida, ser feliz. E nós vemos que a cada dia mais o mundo, as pessoas que vivem no mundo, estão se esfriando. Estão tendo outros comportamentos. E você olhando assim, eu não estou acreditando em cada comportamento que está acontecendo aí. Mas você veja que quem conhece a palavra de Deus pela fé, crê que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E aquela pessoa que crê, ela vai guardando esse ensinamento, porque eu não sei nem o dia e nem a hora que o meu Salvador vai me chamar. Enquanto nós estamos nesse momento adorando, buscando a presença de Deus, oh glória a Deus, coisa maravilhosa, quantas pessoas Jesus já veio para ela hoje, nesse exato momento? Essas pessoas já partiram para a eternidade. Se muitos partiram com Cristo, glória a Deus, são muito melhor do que você enquanto estamos aqui nessa terra. É luta, é batalha, é isso, aquilo. Com Jesus não vai ter mais isso. Mas se partir para a eternidade sem Deus, agora é eterno. Não tem mais um espia para poder ajudá-la ou
declarar uma promessa, um juramento. O espia aqui representa os homens de Deus pregando, irmão. Estão pregando a palavra, ensinando: olha, aceita Jesus Cristo como teu Salvador, se arrepende dos teus pecados, tem uma vida com Deus. Tem uns que creem, tem outros que não. Você veja que Raabe era uma prostituta na cidade de Jericó. Uma mulher que, olhando para ela, não tinha futuro nenhum, não tinha perspectiva de vida nenhuma para aquela mulher. Era só um instrumento usado pelos homens ali. Imagine isso, irmão. Aí Deus, Todo-Poderoso, vê que mesmo com as falhas dela, com os erros dela, via dentro dela uma fé que nem outro tinha. Por isso que Jesus veio para esse mundo, irmão. Jesus veio para nós, estavam perdidos. Amém, irmão? Doente. Jesus não veio para os santos. Se todo mundo fosse bem, saudável, espiritualmente falando, sem nenhum pecado, Jesus não tinha vindo ao mundo, não. Ele veio por causa de mim e de você, que somos falhos e pecadores. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Raabe, quando viu ali os espias de Jerusalém, os homens de Deus, ao entrar naquela cidade, ela escondeu eles. O rei e os soldados souberam entrar aqui na cidade, 2 espias aqui, começaram a perseguir, procurar em todos os lugares. E foi aonde? Foi na casa de Raabe, porque Raabe era prostituta. Então, todos os que chegassem naquela cidade, os turistas da época, queriam visitar o lugar de prostituição. Então, muitos disseram: deve estar lá, vamos lá. Só que ela poderia ter entregado, olha aqui, eles aqui em cima, mas ela ouviu falar do grande milagre desse Deus de Israel. Por isso que é importante a gente ouvir a palavra de Deus, irmão. A fé vem pelo ouvir, a pregação do Evangelho. Nós estamos pregando até a vinda de Cristo. Aquele que crê e aceitou Jesus, glória a Deus, você vai ver a grande recompensa que você vai ter. E aquele que desprezou, vai ver: puxa vida, eu poderia ter aceitado Jesus como meu Salvador. Vamos ver aqui o relato. Você veja que pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi destruída, mas os outros que não quiseram nada, foi destruído, meu irmão. Vamos para o livro de Josué, capítulo 2, lá no Antigo Testamento. Josué, capítulo 2, versículo 1. De Setim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. E foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: fazer sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Versículo 4. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde era. E havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram e não sei para onde foram. E depois eles, depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, ao fizer subir ao eirado e os esconderam entre as canas do linho que haviam disposto em ordem no eirado, e foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que ia após ele, fechou-se a porta. Então realmente eles vieram aqui, mas quando anoiteceu, depois eles foram embora, mas dá tempo para vocês pegarem eles ainda. E quando o soldado ia procurar, ela estava escondendo os espias.
Aqui é uma reflexão para mim e para você. Quando nós guardamos dentro do nosso coração a palavra de Deus. Amém? É muito importante a gente guardar os ensinamentos de Deus no nosso coração. Não permitir que o ladrão, que é o diabo, venha roubar esse grande presente de Deus, que é a nossa salvação. Não permita que o diabo venha atrapalhar, irmão, com vários sentimentos. Tenha um coração limpo diante de Deus. Aleluia. Que você vai ver a grande recompensa que você vai ter. Versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao errar, e lhe disse: bem sei, olha como ela reconhecia o poder de Deus, irmão. Bem sei que o Senhor nos deu esta terra. Eu e você sabemos, irmão, que Jesus Cristo vai vir buscar essa igreja. Nós sabemos que aqueles que não entregou a vida para Cristo vão perecer a eternidade. Mas ela entendeu: eu sei que o Deus de vocês entregaram essa terra. E o que ela fala mais? E que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também que fizeres aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. E ouvindo isto, desmaiou-se no coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é o Deus de cima nos céus e embaixo na terra. Então veja como ela reconhecia a grandeza de Deus. Aleluia. E agora, pois, jurai-me-vos, peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu Pai. Veja que ela já está aqui preocupada com a salvação dos seus familiares. Irmão, quando nós estamos na presença de Deus, Deus ele nos dá uma promessa. Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está aqui pela fé, ouvindo a palavra de Deus, e Deus está guardando a sua casa. Aleluia. E que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tens, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciares esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Amém, irmão? Então veja, Raabe aproveitou. Sabemos que o Deus de vocês é poderoso. Eu te peço, tenha misericórdia da minha vida e da vida da minha família. Sabemos que essa terra será destruída, porque o Deus de vocês é muito poderoso. Você veja que ela teve que um diálogo. Quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos conversando com o Senhor. Senhor, tenha misericórdia da minha família, da minha casa. Sabemos que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Sabemos, meu Pai, que o nosso familiar, se continuar nessas práticas, vão perecer. Tenha misericórdia. E Jesus, ele olha para mim e para você, irmão. Tem nos dado a palavra, promessas. Olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas você veja que também os Espíritos, olha, não se preocupe. Assim como você teve misericórdia da gente, a gente vai fazer um voto, uma aliança. Se você não nos entregar, se a gente cumprir a nossa missão, quando a gente vier a essa terra, a sua casa não será destruída. Mas para isso, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos
tem que estar onde? Na casa. Meu irmão, quando nós buscamos a Deus, por isso que é importante a gente aprender com Jesus, porque Jesus vai transformar a nossa vida, os nossos familiares vão olhar para nós e vão ver verdadeiramente Deus na nossa vida. E vão querer buscar o mesmo Deus que você busca, através do seu testemunho, meu irmão. O testemunho é muito importante, porque os nossos familiares, ele conhece como a gente era antes de conhecer Jesus. E a partir do momento que você entrega a tua vida para Cristo, a tua vida, teus atitudes começam a ser transformadas. E eles ficam observando. E quando menos espera, ele diz: olha, hoje eu quero ir com você à igreja. E ele vem, irmão. Não precisa você, não, vou comigo, tem que ir. Olha, se você não for, você vai perecer. Se você morrer agora, você vai para o inferno. Então, se você agir dessa forma, você não vai ganhar teu familiar para Cristo, não. Libere amor, ensinamento da palavra. Olha como é lindo servir em Jesus. Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Jesus, ele quer que você venha se arrepender. Meu irmão, quando você começa a falar de Cristo e não impor Cristo, mas falar dele, as pessoas têm sede de ouvir a palavra e elas vão querer buscar o Senhor. Então ele diz: olha, se tiver aqui nessa casa, vão escapar, porque toda a cidade será destruída. É a ordem, é a missão. Nessa terra será tudo destruído, meu irmão. Por isso que você está dentro da arca. A arca que é a igreja de Cristo. Amém? Para você se alimentar e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Vamos para o versículo 18. 18 diz assim: e seguindo nós a terra, e não atares este cordão de fio de escarlate a janela, por onde nos fizesse descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a tua família do teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Só, quando você colocar os seus familiares na casa, diga, na hora nem saia, porque se sair vai morrer. Mas se ficar dentro da casa, será salvo. Aqueles que deram ouvido à voz, o ensinamento, na época que Noé estava ali, dizendo: olha, esse mundo vai se acabar, esse mundo vai ser destruído, todo mundo brincando, ninguém levando a sério. Graças a Deus que a família de Noé ouviu no momento que entrou na arca. Por quê? Porque viu o testemunho do pai. Não foi fácil para ele, não. Foi anos e anos construindo uma arca. Muitos rindo, mangando dele, dizendo assim: está maluco? Quem está construindo um negócio desse? Mas ele estava ali, ó, fazendo aquilo que Deus tinha falado no coração dele. Todo mundo brincando. Imagino eu até o sítio, de repente ficar até um pouco na época. Isso aqui eu pensando, tá, irmão? Está escrito não. Imagina Deus dizendo, velho, quando o pai fazendo aquele negócio, você sabe o que teu pai está construindo, rapaz? Teu pai ficou maluco? Se fosse na linguagem de hoje, não, mano. Mas o pai estava ali, percebendo. Mas os filhos, mesmo na hora achando, meu pai está. Quando o filho disse, mais vivo que o pai, tinha testemunho. Não, mano. Na hora que construiu aquela arca, quando veio o acontecimento, o único que foi salvo, Noé e a sua família. Mas a salvação é para mais gente, irmão. Só que muitos não deram ouvido. Os animais tomaram posse da bênção. Os animais entraram na arca, irmão. Enquanto o ser humano não aproveitou a oportunidade. E hoje não é diferente, irmão. Quantos estão entrando na arca, que é a casa de Deus, para ouvir a palavra, para buscar o comunhão com o Senhor? Então você veja, aquele que sai vai morrer, beleza? Quantas pessoas saíram da presença de Deus e morreram espiritualmente? Não tem mais força nem para entrar na igreja, não tem força nem para vir adorar, agradecer a Deus. Mas ele sabia que vai acontecer isso. Você veja, irmão, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, Deus transforma. A
conheceu Deus, creu no Deus de Israel, a vida dela foi transformada. A família foi salva, aleluia. Quando Jericó foi destruído, ela foi salva e a família. Agora ela chega um momento que encontra o amor da sua vida, casa. Olha como Deus faz. Deus abençoe, irmão. Você veja que Raabe, na genealogia, lá em Mateus, você vai ver, vou ler agora. Você vai ver que Raabe casou com Saulo, teve um filho, Boaz. Olha, a vida dela vai ser transformada. Sem Deus é destruição. Com Deus, a vida começa a se transformar. Aí você veja que agora ela não é mais prostituta, é uma mulher de Deus. Amém? Aleluia. Tem um esposo, tem uma família, porque o inimigo não quer ver ninguém ter uma família destruída. Mas com Deus a tua família é restituída, é transformada. Amém, irmão? E assim veja, Raabe casa com Saulo, tem Boaz. Boaz, o filho começa a crescer, casa com Ruth. Amém? Aí tem Obed. Obed cresce, casa, tem um filho chamado Jessé. Aí Jessé cresce, olha a família, a genealogia. Jessé cresce, tem vários filhos, e um deles muito conhecido, Davi. Então, quando você começa a aceitar Jesus, a tua descendência será uma bênção. Amém, irmão? Então nós vemos que Raabe para Davi era o quê? Era trisavó, pela genealogia, era trisavó de Davi. Amém, irmão? Por causa de você, a sua geração será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Não importa quando você antes conheceu Cristo, Jesus já mudou essa página, irmão. Já fez você de um homem de Deus e uma mulher de Deus. Ser tu uma bênção em nome de Jesus. Profetiza, irmão. Esse é o Deus que transforma. Transformou a vida de uma mulher que ninguém dava nada por ela. Abençoou por causa de quê? Pela fé. A salvação é pela fé, meu irmão. Glória a Deus. Esta é a palavra para mim e para você. Raabe, uma mulher de fé e de atitude. Amém, irmão? Tem que ter atitude para servir a Deus. Glória a Deus, fique de pé, em nome de Jesus Cristo. Que Deus fale mais ao coração de cada um de vocês, porque o nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Pode agradecer a Deus, meu irmão, porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário para te dar uma cidade maravilhosa, uma mansão celestial. Aleluia, aleluia, aleluia.